Antes de mais nada, eu quero trazer uma palavra de entusiasmo, de saudação a esse 10º Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública. E não digo isso somente por delicadeza, que também digo por delicadeza, é normal que se faça uma saudação, mas porque eu acho muito importante que os estudantes de administração pública comecem a pensar um pouco mais sobre a vocação deles. Para que eles estão aqui, o que eles vão fazer, qual é a sua importância e tudo isso. E eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência nessa matéria. Para começar, no início da minha carreira como professor e como pesquisador, eu trabalhava na Faculdade de Economia, no Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Foi aí que eu descobri a importância da administração. Naquela altura, o diretor chamava-se Mário Wagner Vieira da Cunha. Era um grande diretor, um grande homem de ciência social, e que mostrou a importância da administração, não apenas da burocracia, da gerência, mas a função da administração na articulação da sociedade, portanto, política. Né? Então, isso ficou muito dentro de mim. Eu tinha, sei lá, não tinha terminado meu curso ainda em Ciências Sociais, eu devia ter 19 anos, quando eu comecei a tomar consciência da importância da administração pública. Depois, por circunstâncias da vida, eu passei a ter como obrigação que olhar para a administração pública. Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu assumi a presidência da República, nós em Brasília temos uma escola de administração pública. E ela estava um tanto desanimada. Eu fiz tudo para motivar, para criar um curso de gestores públicos, para poder aperfeiçoar a gestão. E o resultado vem logo. A qualidade do gestor, que passou por um bom treinamento, ele aparece imediatamente, ele vivifica a atividade a qual ele está ligada. E depois, o Brasil tem uma burocracia muito grande. E sempre houve uma certa desconfiança daqueles que não conhecem a máquina pública, uma desconfiança da eficiência dessa máquina. Quase que ser burocrata ou ser administrador é como se fosse ser quase parasita. E não é verdade. Nós temos uma administração pública de alta qualidade. Claro que tem também clientelismo, uma opção de gente sem formação profissional, mas a alta administração pública brasileira é altamente competente. Os que passam pelas escolas de gestores, aqueles que estão fazendo treinamento, como vocês estão, os que vão mais adiante, por exemplo, para a escola de administração fazendária, ou vão para o Itamaraty, ou para o Banco Central, tem excelente qualidade. A mesma coisa se aplica aos estados, especialmente aqui em São Paulo. E, como presidente da República, eu não só tive muito contato com a administração, com a alta administração pública, como nós tivemos que fazer reformas da administração pública, com o ministro Bresser Pereira. E propusemos reformas importantes para motivar o administrador, para criar a carreira do administrador, porque, no fundo, a administração funciona quando tem escola, quando tem qualificação e quando tem carreira. Se não houver escola, qualificação profissional e carreira, não tem bons administradores. Agora, também queria dar um outro lado da questão. A função de administração pública é vizinha da vida política, da vida pública. E é preciso também, assim como é preciso valorizar a administração como carreira, etc., etc., é preciso valorizar também o que é verdadeiramente a vocação política. Não é a vocação de ganhar cargo, de ser isso e aquilo, tudo bem, isso vai junto. Mas é mais do que isso, é ajudar o país a se construir, a ter um rumo, a ter uma direção. E os administradores públicos têm muitas possibilidades de entrar para a vida política. E não se deve ver isso nem com medo, nem com desprezo, porque é um desafio importante. Cada um tem um caminho para chegar à vida política. No meu caso, não foi nenhum caminho escolhido por mim. Eu vivia na vida acadêmica, eu era professor da USP, foi a vida inteira. Eu era professor titular, catedrático, chamávamos naquela época. E veio o regime militar, eu perdi a possibilidade de continuar trabalhando aqui, fui para o exílio, fui para o Chile. E trabalhei também em algo importante das Nações Unidas, que é a ONU, da CEPAL, que era no Chile, que é a Comissão Econômica para a América Latina. Depois voltei, fiz concurso de cátedra, ganhei a cátedra da USP, em Ciência Política, eu era de Sociologia, passei para Ciência Política, mas veio o regime militar, houve um ato institucional, que se chamava assim, que deu poder ao presidente para afastar quem ele quisesse, e outra vez, a primeira leva de professores da USP, eu fui posto, né, obrigatoriamente à margem. Fui aposentado por ato militar. Bom, aí dei aula no exterior, etc., etc., mas tinha a questão do desafio do regime democrático. E era preciso, portanto, que houvesse lutas pela democracia. E eu me envolvi muito nessas lutas democráticas, campanha pelas diretas já, campanhas salariais, as greves de São Bernardo e outras greves mais.
Então, pouco a pouco, sem que eu tivesse decidido propriamente tomar um rumo da política, o rumo da política invadiu a minha atividade acadêmica e eu acabei sendo candidato ao Senado, fui eleito primeiro como suplente, depois me tornei senador e daí por diante fui ministro até a presidência da República. Bom, então não foi provavelmente uma decisão, foi um momento, mas eu acho que é importante que a gente esteja aberto aos momentos. Vocês vão ser funcionários públicos, eventualmente, administradores públicos, ou administradores não públicos, mas vão lidar com a questão da organização das empresas, da burocracia, etc, etc. Em algum momento pode ser que surja uma oportunidade de abrir mais o horizonte e de participar ativamente de vida política. Não tenham medo. E é preciso limpar essa vida política. Política não pode ser só corrupção, só podridão, como parece que está acontecendo. Quanto mais profissionalizado for a administração, menor corrupção haverá. E quanto mais gente tiver noção do que é o bem público e de se dedicar à política sem estar com interesse dessa natureza menor, melhor para o país. Eu acho que vocês têm excelente oportunidade de debater, discutir. Eu espero que vocês se motivem muito e que saiam desse encontro ainda com mais vontade de serem bons administradores públicos, bons cidadãos, bons brasileiros.